Muito boa noite, queridos telespectadores do Cariri em Ação. Estamos nesse momento, entrando ao vivo, direto dos estúdios do Cariri em Ação, aqui na região do Cariri, na cidade de Monteiro, e iremos ter hoje um programa especial com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Daqui a pouco vai estar participando conosco, Ele já está aqui já aguardando a sua participação, e dentro do programa nós iremos abordar vários temas importantes, vários temas voltados também à Paraíba, falando sobre a sua trajetória política, falando sobre a atual situação no país, também na Paraíba, o seu futuro político também, enfim, a Operação Calvário vai estar à tona aqui dentro da sua participação, ele vai poder falar sobre esse tema, os bastidores também da política, alguns assuntos relacionados aos bastidores da política paraibana. E, lógico, se o seu futuro político nas próximas eleições, se há realmente intenções do ex-governador Ricardo Coutinho participar das eleições do próximo ano. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos colaboradores do Cariri em Ação, começar com a participação de Ricardo Coutinho. Aqui, a Unici, a Universidade do Cariri, está conosco, a Fazendinha Pet, Adri Luz, Bom Demais Supermercado, Cariri Seguros, Chicó Supermercado, Ciel, Dr. Wilson Maria Lopes, Combate Esportes, Contal Contabilidade, Devine Cacau, Dr. Ivan Oliveira, Espaço Baby Kids, Farmácia El Shaddai, também a Farma Média, HL Story, Irlan Fest Decor, Gráfica Bela, Caio Sopas, Lojas Lacrados, Luiz Acessórios, Mercadinho do Galego, Mil Coisas na cidade de Monteiro, Imóvel Eletro Nossa Loja, Óticas Nossa Senhora das Dores, Oxente Restaurante, Panificadora Pães e Delícia, Pedro Material de Construção, Pizzaria de Lima, Poupas e Cia, Polilab, Ponto da Moda, também a próxima Telecom, RD, distribuidora de bebidas também, RD Supermercado, lá em Ouro Velho, SM Energia Solar, Cicobi Crédito Pageu, Sloop Milkshake, Wisdos Colchões e também hashtag Mil Coisas. São parceiros nossos do Cariri em Ação que nos acompanha, colabora para que a gente possa estar sempre construindo a boa informação, construindo a boa notícia de forma imparcial para todos os paraibanos. O programa Cariri em Ação tem a apresentação do Marivaldo Alcântara e nós iremos trazer também, além da participação do ex-governador Ricardo Coutinho, iremos trazer nosso colega aqui do Cariri em Ação, também do portal Política Paraíba, o Gabriel Moura, daqui a pouco vai estar participando também aqui, fazendo algumas perguntas ao ex-governador Ricardo Coutinho, tá bom? Já está a produção, já está aguardando aí, não é isso? Nessa produção, já está aguardando? Então, eu já quero saudar aqui o ex-governador Ricardo Coutinho, que já traz aí suas considerações, as suas considerações iniciais aqui aos telespectadores do Cariri em Ação. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Cariri em Ação. Mais uma vez, você, enquanto governador, sempre participou visitando a região do Cariri Paraibano, e nós sempre estivemos aí fazendo a cobertura, enfim, de várias ações que foram entregues naquele momento enquanto governador. Seja bem-vindo, é um prazer em revê-lo, conversar contigo. Boa noite. Muito boa noite, Marivaldo Alcântara, meu abraço fraterno, a você e ao povo do Cariri. É um prazer enorme e verdadeiro, Ao expressar isso, eu expresso com muita verdade. Estar conversando com uma das regiões que eu sempre digo que eu aprendi a admirar e principalmente a conhecer. E eu tenho uma honra enorme de poder ter contribuído para um avanço extraordinário que a região do Cariri teve ao longo desses 8 anos. Na minha percepção, a Paraíba avançou muito, é indiscutível isso. Você não encontra ninguém de dentro ou de fora da política que diga o contrário. Mas, dentre as regiões que mais avançaram, eu não tenho a menor dúvida de que o Cariri paraibano foi essa região. Uma região que percebeu, talvez, o momento que a Paraíba vivia, percebeu esse meu jeito determinado de fazer as coisas, de ficar em cima para que elas ocorram, e eu tenho um prazer enorme, sempre renovado, de poder estar dialogando, conversando, falando para essa região inteira,
principalmente através do teu programa, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Ricardo, eu que agradeço a sua participação, ter aceito o nosso convite e poder participar aqui da nossa programação. Sabemos muito bem da sua agenda, dos seus compromissos também, mas sempre que você esteve na região, ou sempre que você deu uma entrevista, sempre gostou de relatar também um pouco da sua trajetória política, né? Enquanto vereador, deputado, enfim, prefeito de João Pessoa. Gostaria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória política para que a gente pudesse pontuar alguns temas aqui da sua participação. Eu sou um cara, Marivaldo, que tem uma história muito parecida com muita gente aí pelo Brasil afora. Né? Eu não venho de família política, na minha família nunca teve ninguém candidato a nada, e nem a vereador, nem a governador, nem a nada, mas eu era um militante do movimento estudantil, né? Ali nos anos finais da ditadura e depois do movimento sindical, onde eu realmente me encontrei bastante. Eu fui da Central Única dos Trabalhadores, fui do Sindicato dos Farmacêuticos, ajudei muito no sindicato a organizar o Sindisaúde, o Sindicato da Saúde, e fiz essa carreira numa época em que cada categoria ela escolhia um representante para poder participar das eleições e fazer com que se conseguisse o coeficiente para eleger um companheiro. Então, eu fui indicado pela saúde e uma parte da cultura para disputar, né, primeiro vereador, primeiro deputado, perdão, lá em 1990, e em 92 eu fui para vereador. E naquela oportunidade eu fui eleito, fui o mais votado do PT, depois fui reeleito em 96 com a maior votação da cidade. Essa votação demorou uns 15 anos para cair, aliás, uns 25 anos para cair, e em seguida eu fui eleito deputado estadual, reeleito com a maior votação da Paraíba em 2002, também demorou muito tempo para cair, uns 15 anos, foi batido agora nessas eleições de 2018, e em seguida eu fui eleito prefeito de João Pessoa. Era um desafio muito grande para mim, Marivaldo, porque eu sempre tinha feito política na oposição, né, no movimento sindical, no movimento estudantil, como vereador, e eu não tinha, confesso, nenhuma experiência no campo administrativo e muito menos na situação. Então, para mim, foi uma experiência muito rica, porque eu sabia que eu não podia errar. Eu sabia que eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo agora. E eu tinha que mudar as condições que a nossa capital, a capital de todos os paraibanos, tinha. E aí, fui reeleito as 2 vezes no primeiro turno. Depois saí para disputar, tendo ainda 3 anos de mandato, mas saí para disputar o governo do Estado. Eu pensava que mesmo se perdesse, eu estaria abrindo um caminho de construção de uma alternativa democrática e popular aqui dentro do Estado, porque a Paraíba era o último estado das oligarquias. Você percebe que o Nordeste todo, até em 2010, já tinha passado por transformações. Você olha ali para a Bahia, da Bahia ao Maranhão, você tinha tido transformações, mudanças, e a Paraíba não, né? E eu saí para fazer essa disputa, nós ganhamos, né? E aí comecei a governar, tendo consciência efetivamente da grande responsabilidade. Um Estado totalmente desigual, um Estado que só funcionava para algumas estruturas familiares que existiam aqui, regiões totalmente esquecidas, como o próprio Cariri. Você tinha 2 ou 3 estradas feitas, mesmo assim em péssimo estado. Você tinha o restante da região toda completamente abandonada. E eu sabia, e tinha um problema grave de falta de água, eu sabia que eu tinha que otimizar os recursos públicos e tinha que imprimir um ritmo que tinha que ser um ritmo diferenciado, não podia ser algo reproduzindo o que vinha de antes ou então o que existe hoje. Eu tinha essa percepção, né? E, sinceramente, se você pegar qualquer indicador social, econômico e humano no estado da Paraíba, de 2010 a 2018, você vai encontrar um acréscimo, né, um aumento extraordinário. Nós melhoramos em todos os indicadores. A Paraíba passou a ser o estado mais competitivo industrialmente do Nordeste, aferido
pelo Centro de Liderança Pública, que é uma entidade ligada à Fiesp, lá de São Paulo, é uma entidade de empresários, que auxilia empresários na escolha dos melhores lugares para investimento. A Paraíba, que tinha a penúltima pior mortalidade infantil, passou a ter a menor mortalidade infantil do Nordeste. A Paraíba, que tinha a penúltima renda familiar do trabalho, passou a ser a melhor renda familiar do trabalho do Nordeste, e assim sucessivamente, né? Entreguei um estado com todas as contas pagas, com todas as cidades sendo servidas por asfalto. Eu lembro que aí, próximo no Congo, né, do meu querido companheiro Romualdo e da vice Flávia, eu lembro que aí no Congo, o Congo não tinha uma estrada que chegasse para o asfalto, e de repente o Congo ganhou 4, né, porque ele foi ligado a Pernambuco, numa conversa que eu tive com Eduardo Campos, e Eduardo me fez um desafio, dizendo, eu vou fazer a estrada até a divisa da Paraíba, você tem que fazer lá, do que eu faço. E aí a gente fez e ligou para lá, ligando a Sumé, ligando a Caraúbas, né, e ligando também para o outro lado de Camalaú. Ou seja, e todas as cidades, Santo André, Parari, né, São José dos Cordeiros, todas as cidades, né, São João do Tigre, todas elas foram interligadas, com Xixola, do companheiro Givaldo, onde a gente fez, além da estrada, fizemos também a adutora e fizemos uma escola nova. Ou seja, essas coisas todas estão presentes na minha mente, né? Porque a Paraíba nunca tinha presenciado e que foi possível fazer. Ou seja, o problema não era dinheiro, compreendeu? Porque o dinheiro, eu não inventei dinheiro. A questão era ter disposição de trabalho, persistência e, ao mesmo tempo, um planejamento que permitisse distribuir de uma forma mais democrática, né, priorizando os que eram mais esquecidos. E foi isso que eu fiz. Eu olhei proporcionalmente mais para quem era mais esquecido, como Cariri, Curimataú, Alto Sertão. E eu acho, sinceramente, que foi uma experiência muito importante que ajudou a Paraíba demais, né, e que é preciso resgatar. Aqui no Cariri Paraibano, Ricardo, você destacaria como marco a questão do anel viário do Cariri, foram várias outras ações que você acaba citando, mas o marco para a sua gestão aqui para a região do Cariri Paraibano, aquele que não vai ser esquecido mais por conta desse anel viário do Cariri? Olha, essa foi a maior estrada que eu consegui fazer, né? A maior estrada que a Paraíba conseguiu fazer. São 205 quilômetros, 124 milhões de reais. E o meu sonho era o seguinte, porque você tinha uma parte, que era uma parte extremamente, com uma potencialidade enorme, que é a parte do Rio Paraíba. E essa parte toda do Cariri, ela era totalmente esquecida. Ninguém passava por lá. Era um sufoco para você sair, sabe, de Caraúbas para poder pegar a BR e para chegar a Monteiro, por exemplo, era um sufoco. Então, eu tinha a ideia de que eu não estava tratando só de asfalto, eu estava tratando de economia, estava tratando de comércio e estava tratando de dignidade das populações. E eu sabia que eu tinha que essa estrada, para mim, era fundamental. Eu fiz a estrada da reintegração, saindo de Patos até Assunção, também pegando 5 cidades, né, que eram completamente isoladas, Salgadinho, Areia de Baraúna. Mas essa daí foi o dobro, né? Essa daí me encheu de alegria, porque a cada trecho eu ia percebendo que as coisas eram possíveis, né? Porque é uma diferença muito grande quando você percebe que as coisas são possíveis. Eu confesso a você, Marival, que eu, no início do governo, eu não tinha essa certeza que as coisas eram possíveis, né? Porque eu olhava para a história da Paraíba e via lá só coisas pontuais, muita promessa. Então, quando comecei a perceber que dava para a gente avançar, que dava para fazer, aí a gente desencadeou todo esse processo, que foi um processo extremamente rico de aprendizado, e essa parte do Anel do Cariri, que vai ligando de Monteiro até Cabaceiras, na verdade, até Queimadas, porque nós já fizemos todo aquele último trecho, né? E quando eu fiz, e ao mesmo tempo, quando chegou a transposição,
Aí estavam dadas as duas situações mais importantes para o Cariri, porque você teria a água, que agora, nesse inferno que é de vida que é Bolsonaro, ele fechou as torneiras e tal, mas a estrutura está feita, então a água vindo do São Francisco e a capacidade enorme de você desenvolver essa região com água, né? Então, é uma coisa que me parece fundamental. Eu vou te dizer aqui, ontem eu conversava com uma companheira, uma grande companheira, joia aí, e eu liguei para poder saber um pouco das coisas, como é que estava o Procase, que nós implantamos. O Procase aí, que pega o Cariri, Cariri e Seridó, mas muito foi feito no Cariri. O objetivo inicial nosso, Marivaldo, eram 18 mil famílias. Já vai em 24 mil famílias. Olha só o salto, né? Sempre a gente conseguiu fazer mais do que previa, né? Você tem famílias que de Bolsa Família saiu para ganhar 4 mil reais por mês. Você teve 500 campos de palma plantados. E quando a gente colocava o campo, colocava o poço, o catavento e um sistema de irrigação básico para poder sustentar, evidentemente, aquela atividade. Nós distribuímos 4 mil matrizes caprinas para as famílias, né? Distribuímos 9 patrulhas com trator, com grade arada, com todos os instrumentos, né? Com ensiladeira, todos os instrumentos capazes de fazer com que as comunidades se desenvolvessem, né? Então, são coisas que estão presentes aí. Muita gente não sabe se dessas coisas que eu estou falando, mas é importante dizer que aí em Monteiro e no Congo estão plantando algodão agroecológico. É uma experiência importante, advinda da experiência do Procase, a energia solar, né? Lá no abatedouro que nós colocamos, que reduziu enormemente a conta de energia, também veio do Procase, o caminhão para a cooperativa de peixes Ali de Camalaú, da mesma forma. Ou seja, nós mudamos a vida de 24 mil famílias. É muita coisa que hoje estão aí trabalhando, né, e que se servem das estradas para poder escoar a sua produção agrícola, se serve dos incentivos que demos, né, às cooperativas para poder pegar o leite da cabra, para poder, enfim, para agregar valor. Eu só lamento porque depois que eu saí, o Brasil teve uma queda com a entrada de Bolsonaro, quer dizer, com a queda da presidenta Dilma, com um golpe, que hoje ninguém mais, não vem com a história de impeachment, foi um golpe contra a presidenta Dilma, então o Brasil teve uma queda e depois com a ascensão de Bolsonaro. E aí, um país que a gente olhava para frente e via o futuro, passou a contabilizar morte, desprezo, preconceito, racismo, só coisa ruim, observe, né? E a economia foi lá para baixo. É essa economia que nós precisamos retomar e, ao mesmo tempo, o estado da Paraíba, que eu tinha tanto cuidado para que ele continuasse nessa caminhada, o estado da Paraíba deixou de investir. Se você olhar para o Cariri, são pouquíssimas as coisas, uma ou outra estrada, tal, mas não se compara com os 8 anos que nós tivemos à frente. Ricardo, 8 anos como governador da Paraíba, elegendo, inclusive, o seu sucessor, atual governador João Azevedo. Dentro desses 8 anos, o que é que você poderia destacar, já que você, inclusive, tem um marco aí de ter aproximado também o governo, a população, a sociedade paraibana, para que pudesse, inclusive, decidir algumas ações, alguns serviços, juntamente com o governo, através do orçamento democrático municipal, estadual. Esse tem sido um dos marcos também da sua gestão? Olha, eu acho que você foi muito feliz ao fazer a pergunta e introduzir, na verdade, a minha resposta, né? Eu acho que a maior obra que nós fizemos nessa Paraíba de oligarquias, nessa Paraíba atrasada, nessa Paraíba que cultivou as mais diversas formas de exploração do ser humano, desde a indústria da seca, né? A obra mais importante que nós fizemos não foi a de cimento, não foi a de cal, né? Eu poderia aqui estar falando do Hospital Santa Filomena, que passa de 37 leitos para 150, né? Para um UTI que foi colocado agora, só que a UTI, a semi-UTI estava lá com todos os equipamentos. Então, sinceramente, a gente teve a capacidade
enorme de desenvolver, de escola integral, que não tinha na Paraíba, de escola técnica, que não tinha, implantei uma na região aí, em Serra Branca, uma escola belíssima, né? Uma articulação muito positiva com um querido companheiro chamado Luiz Couto, que eu rezo, né, para que ele se recupere. Está se recuperando, está indo bem, né? Cada vez mais está se recuperando da Covid, né? Mas ele já estava vacinado, está suportando bem. Então, foi uma articulação dele também. Nós levamos a escola técnica que você conhece, né? Das estradas, das adutoras, mas a grande obra que eu acho que marca profundamente esse novo tempo que nós conseguimos implementar foi exatamente, Marivaldo, a questão da participação popular. A gente tinha uma ideia de que participação popular ou democracia era só na hora do voto. Isso é um equívoco, né? A democracia ela tem que se dar a todo momento. Os governantes têm que ser acompanhados, têm que ser cobrados, eles têm que dar satisfação, por mais difícil que seja, né? Por mais trabalhoso que seja, e é trabalhoso, evidentemente. Né? Você que foi um companheiro construtor disso na área dos ODEs, né? Dos orçamentos democráticos, você sabe o que era passar 3, 4 horas numa plenária, e eu passava com o maior prazer, eu saía exausto, porque toda plenária que eu ia, eram 16 plenárias por ano, nós juntamos mais de 260 mil pessoas presencialmente e oficialmente. Isso é uma coisa que nenhum estado do Brasil sequer apresentou, sequer chegou a sonhar. Essa é uma experiência da Paraíba. Nos outros estados, o máximo que teve eram reuniões regionais com pessoas que eram escolhidas. Aqui não, aqui você sabe que era aberto, né? Ali ia governo e governador para frente de todo mundo para escutar o que queria e o que não queria. Era assim que era. Só que o orçamento democrático, ele me deu a visão de Paraíba que eu precisava. Foi preciso inventar muito pouca coisa, porque os grandes eixos estavam ali. Então, se você tinha um quilombola que precisava de um sistema de abastecimento d'água simples, lá, com a tubulação chegando até as casas, isso custava bem pouquinho, 300 mil. E era o sonho daquela comunidade. Se você tinha uma outra comunidade rural, se você tinha uma região precisando de um hospital, né? Se você tinha uma região precisando de uma escola técnica, ou então da duplicação do ensino integral, isso começou a ser feito de uma forma extremamente rápida e com participação popular. Eu não fui aquele político que dividia a Paraíba em capitanias parlamentares, entregando para cada deputado um pedaço da Paraíba. Eu queria o apoio, quando podia eu tinha um apoio, quando não podia eu não tinha, né? Todo mundo sabe disso. Eu terminei o primeiro mandato com 6 deputados, amigo, 6, né? E não fui atrás de fazer negociata, não. Aguentei o tombo e fui para a rua para poder organizar a população para aprovar as nossas pautas, e conseguimos. Então, todo esse processo foi um processo muito rico, e o povo da Paraíba me ensinou a todos, ensinou ao governo, né? Ensinou as coisas mais elementares que a gente tinha e que podia aprender, e foi ali se desnudando uma capacidade enorme de poder avançar a Paraíba. Foi o povo, e o povo sabia participar. O povo sabia participar. Então, essa é a grande experiência para mim, na minha opinião, que eu acho, né, e que me enche assim, de alegria ter podido concretizar isso numa Paraíba tão atrasada, numa Paraíba tão mesquinha, numa Paraíba que você não tinha absolutamente nenhuma perspectiva de participação popular. Eu posso dizer que abrir essa porta. Ricardo, com essa aproximação através do orçamento democrático, que você disse aí, 16 plenárias, enfim, às vezes saí exausto, porque eu via a população com suas demandas prioritárias nas regiões da Paraíba. Se comentava naquele momento que essa aproximação direta, essa relação direta com a população estaria exatamente distanciando sua relação política, inclusive com a Assembleia Legislativa, que precisava aprovar seus projetos e efetivar o que a população estava ali desejando, almejando naquele momento. Houve esse distanciamento da classe política no início do seu governo com o Palácio da Redenção? Sem dúvida.
Mas a vida é feita de escolhas, né? Isso para mim era inegociável. É inegociável democracia social, é inegociável participação popular. Então, esse era o eixo daquilo que eu pensava para Paraíba. Então, eu não podia negociar isso, né? E eu dizia mais para muitos deputados: como eu teria sido feliz se na época que eu fui deputado eu tivesse um processo desse para eu aprender, para eu me enriquecer de ideias, de intervenção, de ajudar esse Estado a avançar, né? Alguns do segundo mandato compreenderam isso. Primeiro porque sabia que eu não abriria, né? Então, mas compreenderam também que eles podiam realmente avançar com esse processo. Eles podiam isso, né? Mas no primeiro mandato foi muito difícil. No primeiro mandato tudo era para ser uma negociação e eu dizia que não dava desse jeito e terminei com 6 deputados, porém eu só perdi um projeto. Aprovamos os outros. Por quê? Porque eu também ia para a rua, né? Eu chamava as pessoas, eu ia lá batalhar, porque aquilo que a gente estava propondo era o correto, né? E aprovamos, tivemos a felicidade de aprovar os projetos, e quando ganhamos a eleição, em 2014, a reeleição, a gente já tinha toda uma base feita exatamente para poder catapultar, para poder a Paraíba pegar esse impulso que ela pegou. A gente já estava pensando nas escolas integrais, né? Já estava em curso todo um processo de fortalecimento da vida do professor, né? A gente já estava pensando em implantar o Giramundo, muita gente do Cariri, muitos estudantes e muitos professores também. Professores foram para Israel, foram para a Finlândia, foram arejar a cabeça, ensinar coisas que a gente sabia, mas ao mesmo tempo trazer experiências outras para mexer com a nossa rede de educação, porque educação não é falta de dinheiro, amigo. Educação é falta de ideia, é falta de coragem. Educação é isso. Quando se tem isso, você avança. Porque eu peguei um professor que só pensava, porque era essa a realidade, em proteger o piso nacional do magistério. Toda conversa era isso e isso. Eu digo, gente, a gente não pode ficar numa coisa tão pequena, que é um piso nacional, que é muito pequeno. Nós precisamos avançar. E nós somos avançando, tanto é que 232% foi acrescido a remuneração do professor em sala de aula durante esses 8 anos. Nem o Maranhão conseguiu fazer isso. Nem o Maranhão fez coisa parecida, mas nem o Maranhão conseguiu fazer isso, né? Então, as escolas sendo reformadas, né? Essa escola mesmo que o atual governador foi entregar em Santo André foi feita pelo nosso governo, né? Como muitas e muitas outras coisas que foram feitas e que pararam ali faltando bem pouquinho, ou não entregaram as casas, mas está aí feita pelo nosso governo. Então, eu acho que esse ritmo é o que falta no governo, na administração pública. É questão de ritmo. Se você tem um planejamento, aí você pode, e se você tem capacidade de liderança, você pode exigir, né, das pessoas que estão nesse processo todo, né, e é assim que todo bom governante faz, né? O Cariri está cheio de bons governantes. Eu reconheço, sempre disse isso. Eu acho que o Cariri tem uma diferença muito grande da maioria das outras regiões, inclusive da litorânea. O Cariri é um celeiro de boas administrações, porque a turma sabe tirar leite de pedra. A turma é cooperativa, né? Se você pegar o que Éden faz aí em Sumé, você pega todas as cidades. Eu lembro que com o Célio lá em São João do Tigre, eu emburaquei lá fomos visitar as rendeiras, que é um trabalho também considerável daquelas mulheres, tal, Romualdo, Silvano Dudu, Givaldo, enfim, você tem muita gente, Josa, né? Você tem muita gente o Adriano Wolff, muita gente que é talentosa nesse processo. Isso faz uma diferença enorme, porque quando pega um governador que quer dividir poder, que quer dividir as tarefas, né? Evidentemente você percebe que as coisas andam muito mais. Então, tudo aquilo que a gente buscou investir no Cariri deu certo. Mas deu certo porque você tinha na ponta gente, né, extremamente envolvida com o processo, com capacidade de contribuir. E hoje eu tenho certeza que o Cariri
é outro, rapaz. Se você olhar, quando você pega a expansão do UFCG, aí já muda tudo. Eu fiz um novo bloco de apartamentos para o EPB em Monteiro, né? Você tem uma estrutura de um hospital em Sumé, na época do Dr. Neto, que eu entrei lá para poder equipar aquele hospital todo, para poder dar condições para que ele funcionasse. Foi comigo aquilo. O Dr. Neto sabe disso, que foi um grande gestor também. Então, se você pegar um hospital ali em Sumé, que até oftalmologia tinha, não sei hoje, mas na época tinha, e o outro lá em Monteiro, né, você pegar a UEPB em Monteiro, pegar a UFCG ali em Sumé, se você pegar a capacidade hídrica com e também a caprinocultura, você percebe uma região que ela tem tudo para poder ter um desenvolvimento sustentável e longo, né? É por isso que eu sempre disse aí em Monteiro, no dia 19 de março de 2017, que existe um período na história do Brasil que veio com Lula, que é um período fundamental, que é um período que mudou efetivamente as nossas raízes, que fez com que o nordestino deixasse de ser xingado ou usado como mão de obra barata, né? Chegou finalmente um governo que olhou para nós e disse: nós temos que jogar universidade para que o filho do agricultor familiar, para que o filho do pequeno produtor, para que mude, né, essa indústria da seca. Nós temos que pensar em transposição para ter água. Nós temos aqui encher as regiões de cisterna de placa, que foi feito, né? Milhões de cisternas de placa. Nós temos que potencializar, como foi potencializado no meu governo, ao lado da presidenta Dilma, o sistema de adutoras. Nós fizemos muitas adutoras e deixamos outro tanto em execução, que infelizmente, como a Transparaíba, infelizmente também foi paralisada. Então, essa coisa toda, para mim, dá uma ideia, é o seguinte: eu não penso no problema, eu penso na solução. E acho que o Cariri é uma região que é um grande exemplo, né? É um grande exemplo. Uma vez eu conversava com a presidenta Dilma e eu dizia para ela, eu digo: talvez a senhora não saiba a quantidade de coisas que foi feita pelo Nordeste. Ela disse: realmente eu não sei, não. Eu disse, mas muita coisa foi feita e muita transformação ocorreu. É por isso que a gente ainda resiste, de alguma forma, a esse governo Bolsonaro que está aí, porque parou tudo, né, Marivaldo? Parou tudo, você não tem mais nada. Não existe um investimento no Nordeste, não existe nada. Então, eu sinceramente, tenho uma percepção muito clara, né? Mais do que nunca, a gente precisa acreditar na descentralização. Só se desenvolve a Paraíba se olhar para as nossas diferenças. E eu fiz isso como governador. 36 minutos, nós estamos aí com a participação do ex-governador Ricardo Coutinho, e aí eu vou colocar também aqui conosco, né, na nossa transmissão, nosso querido colega de redação, produção também do Cariri em Ação e do portal Política Paraíba, o Gabriel Moura, que também tem pergunta relacionada à questão da própria gestão de Ricardo Coutinho. Acho que o Gabriel já está chegando aí também, né, produção? Gabriel, seja bem-vindo aqui. A participação do ex-governador Ricardo Coutinho, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telenautas do Cariri em Ação. Ricardo, eu vi que você fez um resumo do seu governo no estado da Paraíba e eu gostaria de saber de você. Qual avaliação você faz do governo João Azevedo nesses quase 3 anos e meio de mandato? O caro Gabriel, eu quero abraçá-lo, né? E dizer uma coisa: eu sou uma pessoa que eu tento sempre olhar pelo lado positivo. Em algumas situações eu não consigo, né? Mas ninguém vai me pegar com mentiras. Eu sou obrigado a expressar aquilo que eu sinto, né? Eu acho que o atual governador se perdeu primeiro por uma razão que era uma razão chamada fidelidade, lealdade, respeito aos companheiros, percepção do projeto que o elegeu, né? O atual governador, ninguém sabia sequer o nome. Vocês sabem disso, né? Foi o governo que chegou e disse: olha, essa pessoa aqui vai continuar isso aqui que nós estamos vivenciando. Foi isso que foi dito, porque eu acreditava nisso e porque ele dizia isso também, né? Que iria continuar.
Infelizmente, parece que o poder sobe a cabeça e se começou uma série de distanciamentos e traições às partes principais do nosso projeto. Observe que as políticas públicas que ainda existem, elas existem no nome, mas elas perderam a alma. A última política pública a cair foi exatamente a política relacionada à segurança pública. Não sei se você sabe, mas a Paraíba foi o único estado do Brasil, na década passada, de 2011 a 2020, né, ter reduzido o número de homicídios durante 8 anos seguidos. Isso foi um trabalho enorme, né? Eu te digo, Gabriel, que eu dormia 1h30 da manhã, 2 horas, esperando a central de monitoramento me mandar um zap, porque era obrigado a me mandar. Eu tinha que saber, no dia, quantos homicídios tinha e onde tinham sido. Eu era um governador assim, eu não dormia antes disso. Então, e muitas vezes, eu pegava essa mensagem, quando tinha algum problema, eu ligava de madrugada para o comandante da área, querendo fazer isso ou aquilo, articulando, pensando, querendo saber o que é que houve, né? E essa política, ela caiu no ano passado, quando cresceu 20% o número de homicídios. A grande imprensa aqui não deu, por razões óbvias, todo mundo sabe. Se fosse comigo, quando caía, a imprensa duvidava se tinha caído mesmo, porque dizia que não era bem isso. Ricardo está dizendo, mas ninguém sabe se é verdade. Aí, quando aumentou, a imprensa não diz absolutamente nada. Aumentou 20% no ano passado e nesse primeiro trimestre desse ano, já aumentou em relação ao primeiro trimestre do ano passado, mais 13%. Ou seja, e por que isso? Porque eu percebi uma coisa, falta liderança, falta comando. Não é? Nós tivemos a própria Covid, a pandemia, que o governo demonstrou mais uma vez que não tinha liderança, não tinha comando, não quis conversar com ninguém, não criou nada fora daquela caixinha que os outros estados faziam, não apostou na atenção primária à saúde. Você não vence pandemia simplesmente colocando leitos para que as pessoas sejam atendidas para morrer ou para sobreviver. Pandemia se vence quando você quebra o nível de transmissão do vírus. E enquanto o Brasil não tinha a vacina, e a vacinação hoje ainda é muito pequena, por boicote de Bolsonaro, porque Bolsonaro boicotou a vacina. Bolsonaro não queria que vacinasse o povo, porque ele queria fazer imunidade de rebanho. E no meio dos 550 mil mortes, que infelizmente hoje esse país tem oficialmente, você tem mais de 340 mil que são da Previdência, que eram da Previdência. Então, essa coisa, ela está aí presente. Então, essa liderança do Estado, ela teria que ter ocorrido. Fazendo o quê? Criando brigadas de saúde, o que é fundamental para ajudar os municípios. Não se fez nada nessa área. Então, se deixou a população lá, assinava uns decretos, ninguém cumpria. Primeiro, porque não havia proteção social, então o cara tinha que sair para o meio da rua mesmo para tentar se virar, para alimentar a família. E nós estamos chegando aí perto de 10 mil mortos só aqui na Paraíba. Né? Eu teria agido de outra forma. Eu teria enfrentado essa coisa, eu não teria ficado escondido. Então, essa coisa foi muito presente, além da questão de caráter, né, que para mim foi muito difícil, né, ter convivido com tudo isso. Eu que deixei de ser candidato para garantir a vitória de uma pessoa, e essa pessoa, 2 meses depois, me trai. Né? Então, são coisas, eu vou concluir isso, são coisas que eu realmente... E acho que o pior de tudo, a Paraíba parou. O pior de tudo, a Paraíba vive de pequenas coisas. E não podia ter parado, porque eu deixei 127 obras e deixei 300 milhões em caixa. Olha só qual foi. Eu não só paguei as contas, deixei 300 milhões em caixa e deixei 127 obras que abasteceriam o governo durante os 2 primeiros anos. Então, o governador queria uma vida tranquila do ponto de vista administrativo. E ele não soube aproveitar isso, parou tudo. Agora vai recomeçar algumas para quê? Para poder dizer que não fui eu que fiz, não, foi ele. Mais ou menos o que ele fez com essa escola aí em Santo André, que efetivamente foi feita no meu período, todo mundo sabe disso. Gabriel, apenas para acrescentar, inclusive, dar continuidade aí também à questão da avaliação da gestão de Ricardo Coutinho. Ricardo, eu estava vendo os dados aqui que em 2018, acredito que em agosto, setembro de 2018, ali no período ali eleitoral, a avaliação da gestão estava
com 15% de ruim, aliás, 13% ruim, péssimo, né? E 85% de avaliação, ótimo, bom e irregular. Essa excelência na avaliação foi fundamental para eleger o seu sucessor. Você dizia que ninguém conhecia João e você acabou pegando o braço dele, em outras palavras, e levando em todos os recantos da Paraíba e elegendo, inclusive, no primeiro turno, né? Isso foi fundamental, essa excelência na sua avaliação. E a outra pergunta que eu faço, para que você possa, na sequência, já responder, após a vitória de João, o seu grupo, né, vitorioso, elegendo seu sucessor, como foi a transição do governo Ricardo para o governo João Azevedo? Olha só, eu tenho a impressão que o governo elegeria o seu candidato, qualquer que fosse ele. Todo mundo sabe disso. Esse era o melhor momento da Paraíba, um governo com 85% de aprovação. Era um governo que tinha capacidade de eleger o próximo governador e elegeria. E por que escolheu João Azevedo? Nós escolhemos João, né, porque achávamos que ele teria capacidade de dar continuidade, sem ter vaidade, sem ter ciúme, sem ter essas coisas. Afinal, eu dei uma demonstração muito clara. Em março de 2018, eu estava no governo e eu fui procurado por ele era pré-candidato, dizendo que ele não aguentaria se eu saísse candidato ao Senado. Ele não aguentaria 2 meses de campanha, porque na avaliação dele seria derrotado. E eu, efetivamente, pensei nisso e terminei ficando. E ficaria, porque eu não dependo de um mandato. Eu não faço política para ter um cargo para mim. Nunca pedi nada, e se Deus sabe me ajudar, eu vou terminar minha vida sem pedir nada. Eu sou desse jeito, né? Então, agora, eu esperava lealdade. Lealdade é uma coisa que é fundamental. Eu sou leal às pessoas. Então, se espera isso. Eu esperava lealdade para companheiros, não houve lealdade. Muito pelo contrário, houve uma tentativa de eliminação de companheiros, inclusive minha, né, da política. Só que essas coisas aí, ninguém governa, ninguém se faz amado dessa forma. Se faz amado, penso eu, pelo trabalho e pela forma como você trata os outros. Se você olhar aí, né, perguntar a qualquer prefeito, as pessoas sabem, os prefeitos sabem da diferença enorme de tratamento daquela época, que era uma época de trabalho. E eu não vivia. Você deu condições de transição para João? Totais. Eu entreguei a transição. Aliás, ele fazia parte. Para você ter ideia, eu viajei a convite para fazer a Espanha, a Salamanca, para fazer palestras na Universidade de Salamanca, que é a segunda universidade mais antiga do mundo, tem 800 anos, rapaz, uma maravilha. Pois bem, eu fui convidado e o levei, ele foi comigo, e para fazer uma transição, para fazer com que ele tivesse contato com as outras pessoas, deixei de fazer conferências para colocá-la no meu lugar. Eu sou assim, né? Eu fiz com que, mais do que nunca, a gente tivesse a capacidade de poder olhar para esse Estado e dizer, olha, vamos dar continuidade a isso, está tudo feito. Se você tiver capacidade, é tocar. Aí eu também aprendi uma coisa é você fazer aquilo que te mandam, aquilo que te ordenam, né? Outra coisa é você comandar o processo. É uma coisa bem diferente, porque quando você tem fragilidades, você acha que todo mundo vai competir com você. Você acha que o prefeito vai competir com você, você acha que... Aí vira uma maluquice, né? A transição foi total, ele comandou a transição, nunca a Paraíba tinha visto isso. Para você ter ideia, eu não participei das reuniões de transição, ele que comandava, coloquei todo o governo, claro. Foi consultado para alguma indicação, Ricardo? Não, eu, na verdade, a única coisa que eu dizia é que ele tinha algo preparado nas mãos, que era um governo, repito, 300 milhões em caixa, todas as contas pagas, ou seja, um paraíso. Se eu tivesse, em algum momento da minha vida, pego uma prefeitura ou um estado dessa condição, né? E que achava que ele devia, pelo fato de ser desconhecido, devia isso exatamente aos companheiros todos, aos grupos de prefeitos que tinham construído isso. Não devia nada a mim.
né? E ele manteve, mas manteve para derrubar alguns, e saiu derrubando, e saiu... enfim, a lógica de funcionamento do governo hoje, Marivaldo, é totalmente diferente. Não tem alma, não tem ritmo. Dá para perceber isso, né? Se eu te falar que atrás ali do Metropolitano, que quando você vem aí pela BR-230, você vê um hospital, que é um hospital extraordinário, né? Um hospital que deu efetivamente, é especializado em neurologia e cardiologia. É um hospital, um dos únicos do Nordeste nessa área, feita por nós aqui, né? Inaugurado por nós. Atrás dele tem 1.000 apartamentos. Eu fiz os apartamentos, eu sorteei as chaves. 2 anos e 7 meses depois, você não consegue ver ninguém morando. Até hoje não entregaram as chaves. E a culpa não é da SEAP, não, porque a SEAP é o mesmo pessoal, ou seja, eles tinham capacidade. A responsabilidade só pode ser de quem comanda, que não consegue ter uma visão, né, das coisas que estão aí pendentes, ou então quer fazer a velha política, quer esperar a eleição para poder fazer as coisas acontecerem como se tivesse sido ele, né? Então a transição foi total, enfim. Agora, eu olho para frente, eu não tenho ódio e nem tenho medo, amigo. Ele faz exatamente uma pergunta relacionada a essa sua questão, porque o governador hoje ele disse que não tem nenhuma chance de reaproximação contigo, Ricardo, e como ele, como você inclusive avalia esse depoimento do governador João Azevedo após receber seu apoio nas eleições, ter sido eleito com seu apoio, as pessoas que estavam em torno do grupo, se articulou tudo isso. Você se arrepende de ter lançado o João? Em que ponto, em que momento você percebeu ou imaginou que todo esse rompimento que aconteceu poderia acontecer? Em que momento aconteceu isso? Se você se arrepende de ter lançado o João para o governador da Paraíba, candidato. Olha, se eu soubesse que ia dar isso, que aí está, evidentemente que eu não teria lançado, né? Está arrependido? Claro. Está arrependido? Eu não diria arrependido, porque eu não sabia, né? Compreendeu? Se eu soubesse que ia dar nisso, evidentemente que eu tinha colocado um outro companheiro, e eu teria saído candidato para fortalecer nessa conjuntura nacional, que é extremamente difícil, é uma conjuntura muito difícil que o Brasil atravessa, e eu creio que, de certa forma, eu teria capacidade, sim, de contribuir com essa resistência democrática, contribuir com a defesa do Nordeste, enfim, fazer com que as coisas, mais do que nunca, sabe, elas estivessem presentes, continuassem presentes, que infelizmente elas acabaram. Então, eu me parece, Marivaldo, mais do que nunca, que eu tenho uma percepção de que as coisas acontecem para que as pessoas percebam, né, o que é bom e o que não é tão bom. Percebam quem tem palavra e quem não tem, né? Eu acho que a declaração dela hoje, primeiro, vem atrasada há 1 ano, né? Segundo, demonstra bem o caráter, né, do atual governador. Mas eu acho que política não se faz dessa forma. Política se faz com outros tipos, pelo menos para mim, né? Com outros tipos de construções. Política se faz com um pensamento claro no desenvolvimento de uma população. Rapaz, se você pegar a Paraíba, na minha época, tem menos dinheiro do que hoje. Tem menos dinheiro do que hoje. Hoje a Paraíba tem uma receita muito maior. E a Paraíba tem uma renda mais ou menos parecida com os governos anteriores. Por que a Paraíba fez tanta coisa na minha época? Por que o dinheiro apareceu e foi devolvido para o povo em forma de obras, ações e serviços? Como é que é possível isso? Mágico eu não sou, eu não produzia dinheiro, compreendeu? Eu apenas respeitei o dinheiro público para poder fazer com que as pessoas tivessem uma capacidade de viver melhor. E as pessoas viveram efetivamente melhor, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Todos os programas que nós criamos foram programas positivos, né? Até lembrar, como eu estava lembrando aqui, da educação, uma visão sistêmica, de sistema, criando o Soma, que foi ajudar os municípios ao lado do Pacto pelo Desenvolvimento Social, para melhorar sua rede, para treinar seus professores, porque quando esses estudantes saíssem da rede municipal e fossem para a rede estadual, eles estariam no mesmo patamar. Até isso, foram mais de 180 milhões de reais de recursos do Estado que nós investimos nos municípios, fora os 300 milhões do Pacto.
né? Ou seja, um governo que cumpriu com o seu papel. E por que hoje isso não é feito? Essa é a grande pergunta. Por que o povo foi tão abandonado? Por que voltou essa velha política, sabe, sabe, de perseguir um cara que, sabe, tá lá trabalhando como um vigilante de uma escola, rapaz, porque alguém foi dizer que, ou seja, aquela paranoia de que não se sustenta, sabe, não se governa assim, não tem como governar assim. Infelizmente, nós estamos atravessando, mas nós vamos superar isso, Marivaldo, não se iluda, não. A Paraíba construiu bases sólidas, e é retomar essas bases, coisas que nós vamos efetivamente fazer e oferecer à população uma alternativa que dialogue com essa retomada e que nos faça voltar a crescer. A pergunta é: qual o principal motivo do rompimento, Ricardo Coutinho, João Azevedo, e qual foi o momento que você percebeu a fumaçazinha desse incêndio, certo, para esse rompimento? Olha, os motivos foram vários, né, do rompimento dele comigo. Quem rompeu não fui eu. Eu entreguei algo pronto, elaborado, pensado, escrito, estava lá, está tudo lá, as políticas todas em curso, foi isso que eu entreguei. Para você ter ideia da força disso que eu estou falando, o último dia de governo foi dia 31 de dezembro de 2018. 31 de dezembro, Réveillon. Né? Eu estava no mutirão do Serrotão, lá em Campina Grande, inaugurando uma obra de urbanização do mutirão, que era um bairro que era jogado, não tinha uma rua calçada, não tinha saneamento, a água faltava, não tinha nada. Eu estava lá inaugurando o calçamento de todas as ruas, sabe, fazendo coisas que aquela população nunca tinha visto. Foi isso que no último, e ao lado disso, mais 37 obras. 37 obras, né, que eu estava dando por inaugurado. Esse foi o ritmo do governo que eu entreguei. E eu senti, antes da posse, eu senti que alguma coisa, né, que é aquela coisa da vaidade, né, eu senti numa frase que uma vez ele estava dizendo, não, é porque daqui a 4 anos você sabe, eu vou... Aí ele segurou a frase. Você já estava preocupado com a reeleição? Eu sou daqueles que não me preocupam com reeleição, eu me preocupo com a ação. Quando você disse ele, o governador João Azevedo? Sim. Então, eu não me preocupo com reeleição, eu me preocupo com a ação. Até mesmo porque seria, naturalmente, a pessoa ser candidata à reeleição. Se eu não tinha, né, se eu tinha aberto a posição de disputar o Senado com uma posição extremamente, eu vou dizer assim, confortável, você sabe disso, né? Como é que eu iria atrapalhar uma reeleição de alguém que estivesse cumprindo com... Isso é coisa boba, né? Sem sentido. Então, eu senti que as coisas começaram efetivamente, aí, sabe, daqui a pouco começou a diminuir o número de mulheres dentro do governo, e isso não é um bom sinal, porque, sabe, não é um bom sinal, e também o próprio tratamento, as amizades, né? Aí, quando se descobre, está o homem lá com Cícero Lucena. Cícero Lucena, rapaz, você está lá com a velha política, ou seja, o cara tem esses laços, fazia de conta que acompanhava a gente e, na verdade, estava do outro lado, né? Enfim, mas é isso. Eu quero pensar para frente, é esse o meu espírito, minha determinação, minha vontade, é olhar para frente, construir as coisas que esse país também precisa, né? E está à altura, né, das vontades, né, dos grandes desafios que a Paraíba tem. E eu acho que eu tenho capacidade para isso. Já demonstrei isso e continuo a ter. Gabriel, mais perguntas? A Ricardo, fica à vontade. Governador, você falou assim, aí de olhar para frente. Vamos olhar para as eleições de 2022. Né? Há especulações nos bastidores da política paraibana que você seria candidato a senador numa eventual chapa que teria como cabeça dessa chapa a vice-governadora Lígia Feliciano. Eu queria saber de você o que é fato e o que é fake nessa história toda. Olha só, eu tenho o maior respeito por Lígia Feliciano. Acho que é uma mulher, né, uma pessoa que se impõe, que
cumpridora da palavra, ela é alguém que eu respeito e admiro. Só que eu nunca conversei com ela sobre isso. Portanto, as notícias que saíram é aquela coisa, né? De certa forma, as pessoas, alguns setores tentam inventar coisas comigo para desviar a atenção, para tentar me queimar com um setor ou com outro, tal, ficar jogando dessa forma. Mas eu nunca respondi isso, né? Estou respondendo a vocês porque eu sei que não saiu daí, eu sei de onde saiu, né? Então saiu da Secom, com dinheiro público. Então eu sinceramente, eu sou daqueles que eu faço um outro tipo de abordagem. Nunca conversei com Lígia, mas tenho o maior respeito por ela, né? E acho que a pessoa que queira encabeçar uma chapa, que eu chamo uma chapa tríplice, né? Uma chapa que tenha presidente da República, que tenha governador do estado e que tenha senador. Uma chapa que possa resgatar a Paraíba, devolver ao povo a esperança de que ele pode viver melhor, devolver as boas políticas públicas, lutar pelo Brasil, porque o Brasil precisa de defesa, o Brasil mais do que nunca, nós precisamos sair disso que nós nos encontramos, né? Enquanto as outras nações, depois da pandemia, começam a se desenvolver, você tem todo o arquivo, todo o backup do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, que tem todas as pesquisas do Brasil, queimou por falta de manutenção desde 2018. Observe o crime que é contra a ciência brasileira. E o governo apenas disse que queimou, não disse se tem backup, se não tem, porque se não tiver backup vai ser uma tragédia, vai ser uma forte tragédia, uma tragédia impressionante aqui dentro. Então é preciso que a gente tenha a capacidade de poder reorganizar esse país, né? Esse país não pode viver dessa forma, né? Eu lembro que o Brasil tinha saído do mapa da fome, né? E hoje o Brasil tem 115 milhões de pessoas com insuficiência alimentar. Que negócio é esse? Que negócio maluco é esse? O governo meter os pés pelas mãos, só pensar em violência e produzir um desastre como esse. Então, essa coisa, né, ela efetivamente, eu tenho o maior respeito por Lígia e por outras pessoas, que eu não vou estar adiantando, mas nós vamos sim ter uma alternativa para a Paraíba, e eu, na minha concepção, pretendo disputar o mandato de senador da República. Eu acho que eu posso contribuir, sim, né? Eu tenho um acúmulo ao longo desses anos, tenho coragem para poder defender posições políticas, pago um preço alto por essas posições políticas, mas faria tudo novamente, porque a minha vida nunca foi fácil, eu nunca tive ninguém para me dar as coisas de mão beijada. Eu sempre conquistei as coisas, né? E o motivo principal da minha conquista era isso, as ideias que eu penso e a minha capacidade de realização. Você demonstra o interesse de disputar as eleições do próximo ano, inclusive para o Senado, coisas que você poderia ter feito isso em 2018 e acabou não fazendo. Houve o convite do presidente Lula para que você pudesse, inclusive, ir para o Partido Trabalhista, o PT, dos trabalhadores do PT, e, ao mesmo tempo, disputar essa vaga ao Senado pelo PT. A informação também de que algumas pessoas algumas lideranças políticas da Paraíba, exemplo da Márcia Lucena, da Cida Ramos, Estela Bezerra, estaria indo também para o PT. Você vai para o PT para poder disputar uma vaga para o Senado no próximo ano? Olha, Marivaldo, por respeito aos nervos sensíveis de uma parte da política da Paraíba, eu não posso te responder isso agora, porque até mesmo não tenho nem definição. Mas recebeu o convite de Lula? Eu tenho uma relação muito respeitosa e próxima com o presidente Lula. É uma relação que foi construída, não é nos bons momentos. Aliás, eu tive poucas coisas quando era prefeito de João Pessoa e Lula presidente. Nós não tivemos algo que o presidente tenha feito, não. João Pessoa, eu vou dar um monte de coisa, nada disso. Nós sempre disputávamos lá os editais e tal, não tive nenhum tipo de coisa a mais do que qualquer uma outra capital, né? Mas nos momentos ruins é que a gente conhece as pessoas.
E eu me levantei quando deram o golpe aqui dentro, quando começaram a preparar o golpe. E eu, efetivamente, eu olhei e disse que precisava alguém se levantar. E eu era governador. E eu sabia o que eu podia pagar. Eu sabia as consequências daquilo. Porque o Brasil estava vivendo a era do lawfare, que era a utilização do sistema jurídico, né, para perseguir pessoas. O Brasil estava vivendo a articulação desses setores do sistema jurídico, do lawfare, com a grande mídia. O Brasil estava vivendo a destruição de reputação, as mentiras repetidas para poder queimar as pessoas. E quando estavam lá para derrubar, eu não diria nem a presidente, para derrubar a democracia, eu estava lá, dizendo que isso aqui não podia, né? Isso aqui não era correto, me impulsionei fortemente. Fui o primeiro governador a fazer oposição ao presidente aqui nessa Paraíba. Zé Américo fez lá atrás, né? Eu fui o primeiro, assim, da história recente, né? O primeiro a fazer oposição, fiz oposição a Temer e disse a ele que eu não o apoiaria, que eu faria oposição, porque eu não concordava com o golpe. Ou seja, eu sou muito claro, eu tenho coragem de expressar as coisas, eu não fico escondendo minhas posições. E quando atacaram o presidente Lula, que foi o melhor presidente que esse país já teve, né? As pessoas podem até não votar, alguém pode não votar, e é o direito de cada um. Agora, foi o melhor presidente que o Brasil já teve, foi Luiz Inácio Lula da Silva. E quando o atacaram com mentiras, também com mentiras, eu fui 2 vezes a Curitiba. Fui a primeira vez, articulei 9 governadores, fui eu que fiz a articulação, 3 senadores, e fomos lá e não fomos sequer permitidos falar com o presidente, porém, eu fui lá, e depois o presidente me chamou, porque ele tinha uma visita nas quintas-feiras, podia receber 2 pessoas, me chamou, e eu fui lá para visitá-lo, enfim. Então, eu construí essa relação, que é uma relação além, é uma relação que está acima de qualquer coisa partidária, né? Agora, eu reconheço no PT a principal agremiação do campo da esquerda no Brasil. Acho que o PT tem direito a indicar o candidato a presidente, pode ser o maior partido, né? E acho que ele tem que superar algumas coisas menores, pequenas, para poder ajudar o Brasil, né? Ajudar o povo brasileiro, coisas pequenas em alguns estados, né? Evidentemente. Então, eu creio que o presidente Lula tem todas as condições de ser esse presidente da reconstrução nacional, da rearticulação nacional, né? Um presidente que tenha uma profunda sensibilidade social para costurar as nossas feridas e dar um novo caminho ao Brasil, já que lá fora ele é o homem mais respeitado, é o brasileiro mais respeitado por todos os outros países, presidentes, primeiros-ministros, todos têm um profundo respeito por Lula. E eu tenho essa relação, né, com ele, mas repito, é uma relação construída nos maus momentos, né, que é diferente, né? Nos bons momentos está todo mundo ao redor, e seguirei com ele, né? E ele, evidentemente, tem o maior respeito e carinho também, né? Afinal, você sabe que naquele evento que nós fizemos aí, que você cobriu, né, que foi, eu chamo de um destoque do Cariri, né, que foi a maior concentração humana que o povo do Cariri, que o povo do sertão já viu, que o povo do interior nordestino já viu. Foi exatamente aquele 19 de março de 2017 que nós fizemos a inauguração popular de São Francisco. E naquela ida, a gente estava sentado no micro-ônibus tal, e conversando com o Lula, aí ele disse: Ricardo, eu vou dizer uma coisa, eu estou nervoso aqui. Ele estava nervoso, aí disse: olha, eu estou nervoso aqui porque nesses últimos tempos, né, a gente, ele particularmente, não tinha participado de nenhuma manifestação aberta. Ele ia para a plenária de Movimento Sem Terra, ia para a plenária de Metalúrgico, ia para as coisas que você tinha ali um clima muito favorável, e ali era aberto. E eu disse: rapaz, vai dar tudo certo, porque o sentimento do povo nordestino é um sentimento de gratidão profunda. E quando a gente viu, é até aquela foto que está ali atrás, ó, isso aqui é no Rio, no Paraíba, no momento lá, quando a gente viu, foi exatamente isso. Portanto,
todas essas articulações, essas ações que nós fizemos, foram ações porque nós acreditamos em um mesmo projeto, né? E daí vem essa relação, que é uma relação positiva, inclusive, com outros, né? Com outras pessoas que, porventura, estão lá, como a presidente Gleisi Hoffmann, como o Fernando Haddad, como diversos outros companheiros que haverão de refazer a história do Brasil contra me desculpa a expressão, essa porra louquice, né? Porque o Brasil saiu um monte de maluco, rapaz. Uma turma, tem muitos robôs e tem outras pessoas que embarcaram no mundo que não tem mais retorno. Quando o Bolsonaro for derrotado, você vai ver, vai ser uma choradeira de uma parte, porém uma grande alegria para a maior parte da população brasileira, porque vai se livrar de alguém que incentivou um genocídio dentro do nosso país. E essa coisa de fake news, de calúnia, de utilização de mídia, de mentiras, isso vai ter que acabar, compreendeu? E só se acaba com democracia. É por isso que Lula é tão importante para restabelecer a democracia nesse país, porque foi vítima, né? E ao mesmo tempo é um cara extremamente ponderado, um cara que, né, conhece e que sempre lutou por democracia. Eu acho que isso efetivamente, fundamental. Ricardo, hoje o Anísio Maia, deputado Anísio Maia, deu uma declaração, inclusive, dizendo que no PT não tem espaço para Ricardo Coutinho. Como é que você avalia essa declaração de Anísio Maia, que inclusive era seu companheiro no governo, enfim, hoje está no PT e você tem essa relação muito próxima com Lula, que é exatamente uma liderança do PT nacional? O Marivaldo, pula a pergunta, porque efetivamente eu não vou estar respondendo a Anísio Maia, né? Enfim, eu tenho mais coisa a fazer. Eu dialogo com o Jackson, que é presidente do PT, com o Luiz Couto, que é um grande companheiro, né? Um grande deputado, um cara que vai voltar para o Congresso Nacional, eu tenho fé em Deus. Dialogo com Gleisi Hoffmann, dialogo com Lula, eu dialogo com... Sabe, quem quer construir esse lado, quem está a serviço aí do governador de plantão, sinceramente, não vai me fazer perder 30 segundos da minha vida, porque não merece. Eu sei a quem ele está representando. Gabriel, pergunta ao Ricardo. Ricardo, como você avalia uma possível candidatura, né, como está se especulando na imprensa nos últimos dias, do senador veneziano Vital do Rego ao governo da Paraíba nas eleições de 2022? Eu acho que o veneziano também foi traído pelo atual governador, né? E se ele não toma uma posição, ele sai um tanto quanto desmoralizado, né? Eu acho que ele já foi prefeito, deputado, senador, ele tem um direito a pleitear, né? Eu acho que é normal e natural nesse quadro que aí está, onde o governador ataca um partido que está com ele, né, na calada da noite, sem avisar, tira e a pessoa sabe pela imprensa, e sabe quem entra pela imprensa, e no meio disso tudo tem 5 deputados, todos da base, né? O batom na cueca aí é total, né? Não tem como desconfiar disso. Agora, eu acho que essa pergunta deve ser feita a ele, se ele sai ou não candidato, se ele vai manter diálogos ou não vai e tal. É assim. Tem interesse em dialogar com o veneziano, nesse caso, se ele for para uma disputa para o governo do Estado? Eu dialogo com todos aqueles que queiram fazer a Paraíba avançar. Eu dialogo com todos aqueles que percebam que é fundamental voltar a mudar a política na Paraíba. Eu dialogo com todo mundo. É assim, eu acho que tem muitas coisas. Você tem que respeitar outras visões, mas, ao mesmo tempo, o sentimento precisa ser esse. Se o sentimento for de se perpetuar em função da mediocridade, retirando do povo as conquistas que esse povo teve, aí não conta comigo. Se for, pelo contrário, de dar ao povo mais poder, mais democracia, de distribuir melhor os recursos do Estado pelas regiões, olhar para as cidades, inclusive aquelas bem pequenas, uma cidade como Cochichola, Santo André, Parari, ter investimentos de mais de 10 milhões de reais,
Compreendeu? Ou seja, essa cidade provavelmente não define uma eleição, porém, a Paraíba se torna mais justa e democrática se a gente tiver um olhar para essas cidades da forma como, modéstia à parte, eu tive, né? É assim que eu acho que as coisas são. Nenhum governador faria o Anel do Cariri. Vamos aqui falar, nenhum faria. Eu fiz, por conta dessa visão que eu estou dizendo. Né? Não era por conta... Teve aliado meu, que eu não vou citar o nome, mas ex-aliado que dizia, rapaz, você está maluco, vai pegar 100 milhões para botar aí, quando somar o eleitorado não vai dar 15 mil votos? Eu digo, vou porque eu sei o que eu estou fazendo, rapaz. Eu estou pensando no estado como um todo. Eu estou pensando do litoral ao Alto Sertão. Então, eu estou criando a estrutura para esse estado se desenvolver. Eu não quero saber se tem 10 mil eleitores ou 1 milhão de eleitores. Eu quero saber que a estrutura do estado vai estar melhor. E foi isso que aconteceu. Né? Foi exatamente isso. Ou seja, nunca se viu o dinheiro do povo, que ninguém sabia onde estava, chegar nas obras, ações e serviços, ser devolvido ao povo. Foi isso que aconteceu. Gabriel, tem mais pergunta, Gabriel? Só libera seu microfone, Gabriel, seu áudio. Fica à vontade. Vamos aqui fazer um resgate histórico, Ricardo. Nas eleições de 2018, a nível nacional, a gente sabe que a Operação Lava Jato foi decisiva no resultado do pleito naquele ano. Na sua opinião, a Operação Calvário vai ter algum peso a uma possível candidatura sua nas eleições de 2022? São filhas da mesma matriz, né? São duas coisas, ao lado de outras pelo Brasil, que elas têm exatamente a mesma Constituição. Se não tivesse a imprensa, nenhuma se firmaria. Moro jamais teria sido Moro sem a imprensa. Né? Depois, não seria aqueles golpes que ele deu, aquelas corrupções que ele fez contra a justiça, que o levaria ao estrelato como o levou. Então, a imprensa foi fundamental. A outra coisa era a condenação prévia, a imprensa também serviu para isso, para condenar previamente, ou seja, se fazia uma acusação e liberavam totalmente a condenação. Né? Então, o cara já estava condenado previamente. Foi isso que o Brasil se transformou. Né? A Operação Calvário é da mesma forma. Você já percebeu que fazem 2 anos e meio e esse povo não coloca uma prova em cima da mesa que me aponte que eu tenha comprado um bode, uma cabra, que eu tenha comprado um carro, que eu tenha um depósito na minha conta, não tem nada. É só narrativa. Ricardo, você é inocente nessa história? Evidentemente que sim. Se eu não fosse inocente, jamais eu teria condição de dar uma entrevista, amigo. Eu não só dou entrevista, como diferentemente de muitos nesse Brasil, né, que ao serem citados se calam, vem aqui na Paraíba. Eu não estou dizendo que eles são culpados, não. Aí vê a quantidade de deputado estadual, deputado federal, governador. O atual governador não foi citado? E ele se defendeu? Não. Por quê? Não sei por quê, pergunta a ele. Agora, eu me defendo e digo as verdades que eu estou dizendo, porque eu, sei por onde caminhei. Você pode pegar, eu tenho uma conta de banco, uma só, né? Só tem um recurso que vem da minha fonte de renda. Não tem absolutamente nenhum outro. Se tivesse, já tinha sido mostrado ou não. Se eu tivesse comprado qualquer coisa, tivesse qualquer sinal de enriquecimento ilícito, já teria sido mostrado. E cadê isso? Não tem nada. Tem uma narrativa que veio lá de cima, não veio daqui, veio lá de cima, nessa coisa chamada lavajatismo, e que, efetivamente, pegou quem se levantou em defesa da democracia de uma forma mais forte em todo o Nordeste e que preferiu ficar sem mandato. Foi isso que aconteceu. Nessa Operação Calvário todinha, você tem uma coisa, né, que eles mostram que foi confirmada por quem recebeu, que é a história de um dinheiro que levaram em 2018 lá no Rio de Janeiro para pagar fornecedor. Muito bem. Se isso for verdade, quem era o candidato? Quem era o candidato em 2018? Eu não era. O candidato era João Azevedo, não era eu, rapaz. Eu nem candidato fui. Eu não fui candidato a nada. Né? Então, essa perseguição toda vai cair por terra. Ela não tem capacidade
de se sustentar, porque ela é falsa. Compreendeu? Porque uma pessoa que tivesse tanto, que fosse tão esculachada como eu fui, e como Lula foi, por exemplo, e como outros foram, e uma pessoa dessa, ela teria naturalmente, sabe, se tivesse uma única prova, se colocava em cima da mesa. E você acha que eu desafio como eu estou desafiando? Eu estou desafiando, cadê as provas? Não tem uma prova, cadê as coisas? Mas tentaram simplesmente uma coisa, me atingir para me tirar da política. E por que me tirar da política? Porque eu fui um governador que eu priorizei mais, repito, isso não é discurso não, é prática, os que tinham menos. Quando a crise se abateu, a crise do golpe, né, que o PIB caiu 10% em 3 anos, uma depressão, né, e que a Paraíba segurou isso, como nós seguramos, com investimento, com ração para o rebanho, sabe, com todas as políticas funcionando, com a caravana do coração que acabou também, com tudo funcionando, né, com ampliação de hospitais. Rapaz, nós aumentamos 1.495 leitos de hospital. Nós dobramos a capacidade. Pega o hospital de Monteiro. Quantos leitos tinham? 37, era maternidade. Quantos tem hoje? É uma capacidade para 153. Então, essas coisas estão aí e essas coisas custam recursos. Jamais um Estado que tivesse corrupção aberta, como o Rio de Janeiro, jamais esse Estado teria avançado como a Paraíba avançou. Isso é de uma idiotice e de uma falta de vergonha enorme alguém dizer um negócio desse. Não é possível, compreendeu? Agora, há um momento para tudo, está lá em Eclesiastes, amigo. Esse tempo aí não é o meu tempo, é o tempo da justiça. E essa justiça existindo aqui no Estado, ou não, porque, né, as coisas aqui estão muito esquisitas, na verdade, porque se confunde tudo, se confunde política em todos os recantos, mas eu creio que eu vou alcançar a justiça exatamente aonde ela exista, em qualquer instância que seja. E aí sim vai chegar o tempo também de tomar as providências contra esses que abusaram, contra esses que me caluniaram, né? Porque não é possível não, rapaz. Eu tenho uma mesma vida, quem me conhece, tem gente que me conhece há 40 anos, compreendeu? Para ficar simplesmente isso. Eu tenho que responder algo que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de coisa que me ligue a isso. Né? Isso é muito duro, amigo. Sabe por que é duro? Porque alguém que dormia de madrugada e acordava cedo, e alguém que tinha que enfrentar os maiores desafios para poder segurar o desenvolvimento da Paraíba, porque tinha setores aqui na Paraíba que podia faltar para o povo, mas para esse setor não podia faltar, não. E eu dizia que se faltasse para o povo, tinha que faltar para todo mundo. Era assim que era. E isso foi tomado como se fosse uma arrogância da minha parte. Não, é você ser democrático, é você ter coragem de governar. E essa operação, ela veio lá de cima, repito. A minha importância nesse processo não é da Paraíba só. É evidentemente que tinha gente com medo lá em cima, né? E ela foi urdida lá em cima, né? Se tentou criar uma condição para que de incriminação minha, e essa condição ela não traz absolutamente nenhum tipo de prova. E nem vai haver, amigo. Nem tinha, nem haverá, porque isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte da minha história, e as pessoas que efetivamente, né, estão me ouvindo e que são de boa fé, pode ficar certo disso. Né? Não há, na minha história, absolutamente nenhum ato que deponha contra a minha honradez. É por isso que eu ando de cabeça erguida, com a consciência muito tranquila. E digo mais, né? E devolvo com a seguinte pergunta. Como é que um Estado, se não fosse governado com tanta probidade, com honestidade, com planejamento, como é que esse Estado teria se desenvolvido tanto na minha época? Cabe na cabeça de alguém o contrário? Cabe na cabeça de alguém a existência de organização criminosa, que é uma coisinha que parecia um carimbo, né? Um carimbo que botaram na política. Esse povo quis destruir a política, esse povo quis destruir a democracia. Foi esse pessoal que fez isso, rapaz.
né? Então, se tem alguém que tenha levado R$ 1 ou que tenha feito algo errado, que responda. Não tem nenhum problema comigo. Responda. Agora, responda dentro do Estado de Direito, dando direito a essa pessoa que se tenha provas, né? Dando direito a essa pessoa de se defender e não condenando-a preventivamente, né? A política está cheia de gente que não presta, não tem a menor dúvida disso. Eu sim, eu sei disso, todo mundo sabe. Agora, tem gente que não faz parte disso, não. Tem gente que é correta, tem gente que faz política, não é para ter um emprego, não. Porque se fosse assim, repito, eu provavelmente seria senador hoje, compreendeu? Então, essa coisa aí vai ainda continuar, porque é alimentado por aqueles, inclusive é alimentado por alguns que têm culpa, né? É alguns que têm culpa. Agora, da minha parte, eu desafio a qualquer um a mostrar, e não é só na época de governo, é na minha vida inteira. Durante 60 anos que eu tenho, mostrar algum empresário, alguma pessoa que tenha sido, sabe, extorquida, ou que eu tenha pedido alguma coisa, me mostre uma só. Você não vai encontrar durante a minha vida inteira. Essa é a verdade e a única verdade. Muito bem, são 8 horas e 24 minutos, já estamos já no finalzinho, Ricardo, da sua participação aqui, mas antes de você ir para as considerações finais da sua participação, aqui o Caio Nóbrega está mandando um abraço para você, dizendo que foi um dos poucos que ficou lá ao seu lado, né, em Monteiro também, que levou com garra o evento da transposição, que você bem citou na presença, um ato em relação à transposição também, e vários outros comentários no decorrer aqui da sua participação, as pessoas parabenizando, enfim, dizendo nosso senador 2022, lógico que aí é uma pré-candidatura, as pessoas parabenizando, dizendo que na época de Ricardo tinha um governador, enfim, você deve estar acompanhando aí os comentários também. A Josiane Bezerra de Cariri agradece por tudo. Enfim, o Rodolfo Souza tem meu voto, enfim, tem vários outros comentários. O Júnior Lucas de Camalaú, só Deus quiser, você vai ser o senador da Paraíba. Você deve estar vendo aí alguns comentários. O Júnior conserva, esse governador, João Azevedo, traiu o Ricardo, essa é a verdade também. Vamos ver outros comentários aqui rapidamente. Ricardo, senador 2022, e vários inúmeros, centenas de comentários no decorrer da sua participação. Tem o Cícero Lira, lá de São Sebastião do Buzeiro, também fazendo uma retrospectiva, né, sobre a sua atuação como governador, torcendo para que você volte a ter um cargo eletivo na Paraíba, muitos dizendo que precisa de Ricardo como senador. A Magé Bernardo, grande governador lá de Amparo, Magé, e secretário também. O Lécio de Regis, dizendo Ricardo Feliz, o melhor governador da Paraíba. Enfim, Ricardo, você deve ler também, dos 100%, acredito que uns 10% tocaram no assunto da Operação Calvário, e outros parabenizando, desejando aí sucesso para você. Eu agradeço aqui o Gabriel, que está conosco também, daqui a pouco converso com o Gabriel, mas já está entrando também. Gabriel, muito obrigado pela sua participação, contribuição também, com algumas perguntas aqui ao ex-governador Ricardo Coutinho, tá certo? Suas considerações, Gabriel, e na sequência a gente passa para Ricardo Coutinho. Obrigado, Ricardo, obrigado, Marivaldo, por essa oportunidade. Ricardo, gostaria de lembrar de você que o ex-prefeito Nácio Júnior de Ouro Velho mandou uma mensagem para você, mandando um abraço, inclusive. Meu grande amigo, gosto muito dele. Inclusive, a gente vai fazer um resgate histórico aqui. Inácio foi quem proporcionou, né, a Ricardo uma visita ao Cariri paraibano, ainda na época de prefeito de João Pessoa, lá em meados de 2010. Exatamente, de prefeito, acho que 2009. 2009 foi isso. Inácio eu estive lá também, viu, nesse dia. Viu? Foi na varandazinha ali, perto do posto Nossa Senhora das Dores, onde mora hoje a mãe do nosso querido Gabriel Moura, viu, Ricardo? Verdade. Né? Que bom. Verdade. E ali eu confesso, eu sempre digo isso, eu não tenho problema de dizer aquilo que... E eu confesso que ali eu comecei a olhar para o Cariri, aí eu passei a estudar o Cariri,
Mas eu aprendi mais era ouvindo as pessoas, né? Essa é a lógica, né? E comecei a perceber, o próprio Inácio foi um prefeito bacana, um prefeito que, sabe, batalhou muito, só que os tempos eram difíceis, né? Tempos duros. Mas eu tenho uma admiração muito grande pela grande maioria dos gestores aí do Cariri, do corpo da política, sabe? É um corpo bom da política, não, sabe? É um diferencial, repito, é um diferencial na Paraíba, né? É bom que a gente perceba isso. Muito bem, está tendo só apenas uma interrupçãozinha aqui no sinal de Ricardo. Eu agradeço a Gabriel. Ricardo, deixa esse momento especial para você deixar a mensagem aí aos paraibanos que lhe acompanham, principalmente aos caririzeiros que acompanham o Cariri em ação nesse momento. Agradecer ter a cortesia, a cordialidade de ter aceito o convite, né, da nossa produção para poder participar conosco dessa sua entrevista, enfim, esse bate-papo foi bastante proveitoso, muito obrigado, tá certo? Desejo sucesso na sua caminhada, tá certo? E que as coisas possam acontecer conforme o Deus quiser, se Deus quiser, aí a verdade ela irá sair. Se você tiver culpa, como você disse, não tem culpa, então a justiça vai dizer exatamente que você não é culpado, como você já bem falou, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, sucesso na caminhada, foi um prazer rever e conversar contigo. Obrigado, Marivaldo, obrigado, Gabriel, eu quero agradecer a vocês, né, do Cariri em Ação. Eu acho que esse é o futuro, é por onde passa a democratização do Brasil, a verdadeira democratização. O Brasil foi constituído em cima de um grande mal, que foi exatamente a concentração do poder da informação. Meia dúzia de famílias mandava na informação e produzia a informação no Brasil inteiro, né? Então você tinha aquela coisa verticalizada. A internet possibilita a que você tenha sites, sabe, e você tenha transmissões, canais que levem a informação do próprio local, que abram para todas as tendências. É uma revolução que eu fico muito feliz, é por isso que eu faço questão de participar de todos os convites que recebo. Eu quero também abraçar a Caio, abraçar a Maninha, abraçar o meu irmão Ayrton, né, abraçar o vereador lá de Santo André, João Batista, abraçar as pessoas que, sabe, interagiram de alguma forma, dizer àqueles que perderam o seu tempo para achar que me atacavam, que não me atacam. Eu tenho uma consciência, e a consciência que me move, né? Então, não adianta dizer uma mentira a meu respeito, que eu vou me incomodar com essa mentira. Eu não me incomodo, né? Muito pelo contrário. Aonde eu passo, eu vejo as coisas que eu tive a oportunidade dada por Deus e pelo povo de eu ter realizado. Isso me conforta, né? Isso me conforta em qualquer cidade que se chegue, né? Eu sei que tem uma presença de um esforço do qual eu participei como governador, né? Isso é uma coisa muito forte, uma coisa que me enche de alegria, né? E que compensa tudo isso que tentaram fazer contra mim, mas que estão sendo já progressivamente desmoralizados. Fica só o ódio. Presta atenção, é só o ódio, a raiva, né? Você imagina que uma última denúncia era com relação aos codificados. Esse povo quer dizer que fui eu que inventei codificado. Aqui deve ter um monte de gente que, porventura, seja codificado, inclusive da área de saúde, e sabe muito bem. Tem gente que em 1990, 1986, 1995, a grande maioria vem daí, né? Aí o cara narra, escreve, dizendo que fui eu que inventei codificados. Ou seja, para mim, né, está bem claro o seguinte: eu sou importante no processo, né? Se eu não fosse importante, você não estariam tão preocupados em inventando tantas mentiras contra mim. Eu sou importante, eles sabem disso, eles sabem do peso das minhas ideias e das minhas palavras, né? E a única coisa que eu posso fazer é continuar dessa forma que eu sempre fui, né? Lutando pelas coisas que eu acredito, né? E finalmente, Marivaldo, quem tem que provar alguma coisa não sou eu, não. Quem tem que provar é que me acusa, porque senão, como é que eu digo que você assaltou um banco ali na esquina
E é você que vai provar que não assaltou? Não, eu tenho que provar que você fez alguma coisa errada, porque senão eu estou invertendo o princípio da inocência, né? A minha vida fala por mim. Ora, a minha vida é totalmente regrada, todo mundo que me conhece sabe disso, né? Então, fora isso, eu quero dizer do meu prazer, da minha satisfação, da minha alegria, em, de certa forma, estar conversando com o Cariri, falando sobre o Cariri, abraçando, e eu cumprimento aqui os prefeitos, né? Os prefeitos todos da região, né? Aqueles que trabalharam junto comigo, que fizemos um grande trabalho, eu tenho consciência disso, né? Cumprimentar os companheiros de luta que estão aí no dia a dia, cumprimentar muita gente que não pode se expor com medo das perseguições que, infelizmente, voltaram a acontecer na Paraíba, ou seja, imagina, se alguém falar comigo, aí não pode, entendeu? Mas é assim que está. Mas dizer que eu estou com uma vontade muito grande, eu estou com uma disposição muito grande, sabe, de contribuir na política mais do que eu contribuo, de voltar a ter um mandato. Eu acho que no Senado eu vou representar muito bem a Paraíba. A Paraíba vai ter um representante com dignidade, com coragem, com ousadia e principalmente com conhecimento das coisas, porque, modéstia à parte, eu tenho um conhecimento, eu represento uma ideia, eu não sou daqueles que ficam em cima do muro. Eu tenho posição política e, para mim, isso é o principal na política. Eu odeio gente que fica em cima do muro, que não tem posição. Eu respeito muito mais aqueles que divirjam de mim, mas dizendo a sua posição, porque eu sei que estão sendo verdadeiros. Então, é exatamente construindo isso que eu quero agradecer a oportunidade, né, e dizer às pessoas que, sabe, mais do que nunca, se quiser um senador com esse perfil, com essa coragem, com essa postura, eu estou à disposição. Sei do ódio que uma parte pequena tem contra mim, porém poderosa, mas eu vou vencer, o povo vai vencer e eu vou vencer também, como venci todas as outras coisas que foram colocadas injustamente contra mim, né? A você, Marivaldo, meu abraço fraterno, até a próxima, estou aqui à sua disposição, no momento que você achar que precise, que seja bom, pode aqui falar, que eu estarei conversando, falando sobre todos os assuntos, não existe limite, não existe palavra proibida para mim, não existe assunto proibido. Eu sou um cara que sempre agi dessa forma e continua a agir. De resto, um grande abraço ao povo do Cariri, né? E até a próxima. Venceremos com toda certeza. Eu que agradeço, desculpa, o nosso microfone está ligado, agradeço a sua participação, Ricardo. Esse espaço sempre precisar estar à sua disposição também, como qualquer outro agente político na Paraíba, enfim, para que possa trazer a boa informação, esclarecer, bater um papo aqui com a população e também a todos os nossos queridos internautas. A você, Ricardo, uma boa noite, tá certo? Uma ótima semana e boa caminhada, tá bom? Um grande abraço a nossos internautas, né? A nossos queridos internautas, nosso muito obrigado por nos acompanhar. A você também, Gabriel Moura, né? Gabriel está por aí ainda, tá? Se tiver, a gente já agradece ao Gabriel também. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação também aqui no nosso programa. Gabriel, não está escutando, Gabriel? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Pois não, Gabriel. Muito obrigado, Marivaldo, pela oportunidade. Muito obrigado aos telenautas do Cariri em Ação que estiveram conosco nessas quase 2 horas de entrevista. E foi uma entrevista muito enriquecedora e que dará muitas pautas boas para os próximos dias no Cariri em Ação. Tá bom, muito obrigado, tá certo? A você, Gabriel, também o Ricardo Coutinho participou conosco aqui do nosso programa, tá certo?
A vocês, internautas do Cariri em Ação, tá certo? Nosso muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Todos vocês que participaram desde o início, né? Tá certo? Dizer que o nosso programa semanalmente é realizado no sábado, tá? Das 10 às 11 horas, e no próximo sábado nós estaremos aí também reproduzindo esse programa no próximo sábado. A todos os nossos telespectadores, a todos os nossos parceiros também, nosso muito obrigado pelo carinho, e mais uma vez enfatizando, próximo sábado esse programa será reproduzido das 10 até aproximadamente aí meio-dia, ok? Então, a você que não se inscreveu também no nosso canal no YouTube, se inscreva, tá bom? Ative aí as notificações, e também você que nos acompanha, não acompanha ainda a nossa programação, nos acompanhe no Instagram e também no Facebook. A nossa produção, ao Marlon Sarim, também a Dandara Leite, nosso muito obrigado, e ao Gabriel Moura também pela contribuição aqui, participando com perguntas ao Ricardo Coutinho. Então, todos uma ótima noite e uma ótima semana, tá certo? Enfim, a todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho, boa noite a todos vocês e obrigado por ter nos acompanhado até esse momento.